para abrir aí a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Meus irmãos, enquanto você procura, quero aproveitar esses minutos aqui para agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor. Quero aqui parabenizar toda a nossa liderança feminina, irmãos. Ontem foi uma bênção. Quantas pessoas puderam estar aqui ontem, tiveram a oportunidade? Foi uma bênção, irmãos. Tivemos aqui, assim, se formos mesmo botar um número em pauta, tínhamos aí umas quase 200 pessoas, irmãos. Foi tremendo mesmo. Foi algo muito impactante. E só as mulheres é que podem fazer isso, né? As mulheres nessa igreja são uma bênção, irmãos. Obviamente, depois da ação divina do Espírito Santo. Foi uma bênção, palavra muito abençoadora, né? Quem foi abençoado com a palavra da nossa irmã que trouxe aqui? Experiência de Deus, né? Às vezes a gente se acha, né, desacreditado, incapacitado, e a irmã trouxe aqui uma palavra aqui que encorajou muita gente. Foi uma bênção, irmãos. Quem não veio, agora só em julho, né? Julho teremos aí o culto das irmãs aí que participam da mesa de oração, e em outubro teremos aí a terceira atividade que as irmãs fazem, que é o Outubro Rosa. E eu tenho a certeza, irmãos, que em julho esse lugar também vai estar pequeno, e nós vamos usufruir com mais ainda precisão aí a galeria. Ontem teve gente na galeria, para a glória do nosso Deus. Foi uma bênção, só Deus mesmo para abençoar aí a vida das nossas irmãs, amém? Todos acharam? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 vai dizer assim: E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não me deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Dá um pulinho agora, verso de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, a vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis a fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha
não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 22, para fecharmos, diz assim: e quando começaram a cantar, a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum se escapou. Se assente aí, coloque sua Bíblia ao lado e me preste a sua atenção aqui nessa noite. Toda honra, toda glória sejam sempre dadas ao nosso Deus. Josafá é um dos reis que vai se destacar no reinado de Israel. É bem verdade que não foram muitos dos reis que se destacaram, mas nós podemos dizer que Josafá foi um desses reis que prevaleceram, que escreveram uma história diante de um reinado. E o texto que nós lemos aqui no capítulo de número 20 vai nos dizer que Deus vai dar uma grande vitória a Josafá. E aí a gente percebe na oratória aqui, uma oratória longa, extensa, para que a gente possa aqui compreender todo esse contexto. A história que nós acabamos de ler aqui nos diz que uma grande multidão vai se levantar contra o reinado de Josafá. Uma grande multidão, segundo o escritor do segundo livro das crônicas dos reis de Israel, vai dizer que vai se levantar contra o rei Josafá. Uma grande guerra está ali proposta. 3 nações, 3 povos vão se erguer para lutar contra Judá, contra o reinado de Josafá. O povo de Moabe, os amonitas e, aleluia, louvado seja Deus, parte das pessoas que entendiam que estavam ali junto a Moabe, a Amon e os amonitas, vão se erguer e vão se levantar para guerrear contra o reinado de Josafá. E é bem verdade que essa vida vai nos preparar surpresas, que nestas surpresas, muitas das vezes, nós vamos nos deparar com guerra. É bem verdade que muito de nós não gosta de se deparar com um ambiente de guerra, com um ambiente de batalha. É muito bom todos nós estarmos sempre numa zona de conforto. É muito bom, diante de todas as situações que cercam a nossa vida, a gente ter uma vida estável. Mas aqui o texto vai nos dizer que Josafá está se deparando em um ambiente de guerra.
E nós temos que estar preparados, irmãos, para esse ambiente de guerra. Ao se levantar, você pode ter certeza que o seu dia pode ser de paz, o seu dia pode ser de alegria, mas também o seu dia pode ser um dia de guerra. Pode ser um dia de batalha a ser travada desde o primeiro minuto até o último minuto. E o texto aqui nos diz, meus irmãos, que Josafá está diante de um grande problema. Quem sabe você está aqui e não estava preparado para esse ambiente de guerra, que ao acordar, ao se levantar, ao se deparar com a notícia que chega ao teu coração, é uma notícia de guerra. Só que o que a Bíblia vai dizer, que se eu, se você, se nós se apresentarmos frouxo no dia da nossa angústia, a nossa força, ela vai ser pequena. Agora, se a nossa força, meus irmãos, e aí eu não estou falando de uma força física, eu estou falando de uma força interna, daquilo que o homem não vê, mas os olhos do Senhor vê. Quem sabe uma guerra cercou a tua vida e você está dizendo, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir permanecer de pé. Quem sabe uma guerra interna ou até externa esteja cercando a tua vida, mas qual é o objetivo destas guerras que cercam a sua vida? Em primeiro lugar, não é fazer você parar. Em segundo lugar, não é fazer você desistir. E em terceiro lugar, te fazer crescer na presença de Deus. E o ambiente de guerra vai nos preparar para desafios maiores. E o que fazer quando nós estamos cercados em ambientes de guerra como esse? Quais atitudes tomar? Quais decisões temos que fazer? Porque a nossa vida é cercada de decisões, de atitudes. E aí aqui eu quero extrair algumas lições, como a vida de Josafá, para aplicarmos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Eu quero aqui tentar extrair algumas lições deste texto do capítulo de número 20, para que juntos aqui possamos aplicar na nossa família, no nosso casamento, no nosso cotidiano, porque indifere a área que a gente quer advogar, porque temos certeza que enfrentamos problema no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso chamado ministerial. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Josafá, ele vai temer ao Senhor. Mas observe, ele vai temer o Senhor, mas ele não vai se desesperar. Sabe um grande segredo? Você pode temer a Deus, mas você não pode se desesperar. Aí a Bíblia diz que Josafá temeu o Senhor, mas não se desesperou. Qual a atitude que ele vai fazer, pastor? Ele vai decidir buscar a presença de Deus. Ele vai decidir jejuar. Ele vai decidir orar. Quer um segredo para você ter uma vida de vitória no meio da guerra? Busque a presença de Deus. Jejue na presença de Deus e ore na presença de Deus. Isso é um combustível. É um combustível para que a gente tenha uma caminhada longa. É um combustível para que diante das guerras, das batalhas, a gente saiba se posicionar. Aí a Bíblia diz que Josafá, ele vai decidir buscar a presença de Deus, vai decidir jejuar, vai decidir orar. O grande problema, meus amados irmãos, é que nós queremos soluções assim difíceis. Queremos uma teologia para explicar o nosso insucesso. Só que a Bíblia é simples. Quer ter sucesso? Quer vencer essa guerra? Busque a presença de Deus. Jejue na presença de Deus. Ore na presença de Deus.
Sabe o que acontece, irmãos? A gente está acometido de uma enfermidade. Aí sabe o que a gente procura? A gente procura um médico, mas antes a gente não busca, a gente não jejua, a gente não ora. Sabe qual é o problema? A porta de emprego se fecha. Sabe o que a gente faz? A gente coloca currículo em tudo quanto é lugar, a gente se desespera, mas a gente não busca, a gente não ora e a gente não jejua. O segredo para minha família está no altar de Deus, é orar, é buscar e é jejuar na presença de Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Josafá, ele não vai se desesperar, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai jejuar na presença de Deus, ele vai orar na presença de Deus, aleluia. É simples, meus irmãos, é simples o que nós temos que fazer, e o que ele faz? Ele vai para a casa do Senhor. O grande problema, irmãos, é quando a gente está diante de uma guerra. O que a gente quer fazer? O que nós queremos fazer? Vou ficar em casa. Está chovendo. O que a gente decide? Não, hoje não. Quarta-feira eu vou, sexta-feira eu vou. Mas a decisão de Josafá no meio da guerra, meus irmãos, é ir buscar a presença de Deus. Aonde? Na casa de Deus. Ele é rei, ele poderia ter autoridade para pedir um sacerdote para ir na sua residência, no seu palácio, mas observe que a luta é dele, a guerra é dele, a experiência é dele, e é ele que tem que fazer a diferença. E o que ele faz, pastor? Ele vai para a casa do Senhor, aleluia. Quantas são as vezes, meus irmãos, que o inimigo vem na nossa mente, vem nos dizer: vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Só que Josafá vai dizer: pode vir me destruir, pode até tentar acabar com tudo, mas eu vou à casa do Senhor. Por que Josafá vai na casa do Senhor, irmãos? O que poderia levar o rei a ir na casa do Senhor? Porque a gente não tem o que inventar, irmãos. A gente não tem que procurar nada que seja diferente. O que nós precisamos entender é que na casa do Senhor, aleluia, Deus vai se fazer presente de uma forma mais intensa. Não que na sua casa você não sinta a presença de Deus, mas aqui, meus irmãos, observe que o ambiente, ele é diferente, aleluia. Tem louvor, tem adoração, tem comunhão. De repente a gente entra aqui, sabe, desanimado, mas ao se deparar com o irmão olha no nosso olhar, olha no fundo dos nossos olhos e libera uma palavra de vitória, dá um abraço apertado, isso é comunhão. Josafá vai decidir ir para a casa do Senhor. Ele é rei, ele tem autonomia, mas ele vai decidir buscar a solução, aleluia, para a sua guerra. É na presença de Deus. Eu venho liberar uma palavra de Deus para a tua vida. A sua vinda nessa noite não é em vão, porque a presença de Deus vai te encher, vai te renovar, vai te colocar de pé para vencer essa guerra. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Somos nós que complicamos tudo, irmão. Somos nós que dificultamos o agir de Deus. Jesus é simples. A presença de Deus, irmãos, ela é comparada como uma pomba. Você já tentou pegar uma pomba? Você já tentou se aproximar de uma pomba? Se você for muito atabalhoado, ela se afasta. Você tem que ir com calma, tem que ir com simplicidade, tem que se aproximar com simplicidade. O louvor é para isso. Você prestou atenção? O louvor é para isso. O louvor, quando a gente canta: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Você vê que a letra é simples. Me ajuda.
lindo, lindo, lindo és. Diga isso de todo o teu coração. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Isso. É simples. Lindo, lindo, lindo és. Jesus. É simples, irmãos. Lindo, lindo, lindo és. E aí, se eu sou espiritual, eu vou discernir aquilo que é espiritual. O que é espiritual, pastor? Deus pode falar através do louvor? Pode. Deus pode falar através de uma revelação? Pode. Mas Deus também pode falar pela palavra, que é a maior de todas as revelações. Josafá sabe quem Deus é. Ele sabe aonde vai ouvir a voz de Deus.
Aí sabe o que eu aprendo, irmãos? É que Josafá vai lembrar da aliança que Deus fez com o seu povo. Josafá vai lembrar da aliança que ele tem com o templo. Aleluia, aleluia, aleluia. Josafá na sua oração vai falar, aleluia, vai falar para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor fechar os céus, o Senhor é Deus. Se o Senhor, meu Deus, mandar as pragas sobre a terra, o Senhor é Deus. Se o Senhor mandar os gafanhotos destruir a terra, o Senhor é Deus. Aí Josafá, meus irmãos, vai lembrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josafá vai lembrar da oração de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei a sua oração. O que está faltando, pastor, para minha geração? Se arrepender, se arrepender, se arrepender, se arrepender na presença do Todo-Poderoso. Porque o culto, irmãos, não começa aqui. Eclesiasticamente começa. E de repente você entrou, você já viu até que os irmãos estão se esforçando, irmãos. Eles estão botando até um cronômetro. Ontem foi, sabe, um caos aqui, para a gente chegar aqui. A gente foi procurar até a liderança aqui para dirigir o culto, porque tinha um cronômetro, gente. Eclesiasticamente a gente vai ter um cronômetro para iniciar e também para findar. Mas o culto começa lá na nossa casa. Sabe? Quando você está lá diante do teu guarda-roupa, e aí homem é mais fácil. Eu sempre digo, homem, gente, só tem duas calças. É uma calça clara e uma calça escura. É fácil. É fácil. Homem tem duas calças e tem 2 pares de sapato. É melhor parar por aí para os homens, né? Senão vamos pegar lá fora. Agora, mulher, gente. Pensa na mulher se arrumando. Por quê? Porque o homem, quando era criança, o que ele recebia de presente? Bola. E por receber sempre bola, ele não tem muito o que se preocupar. A mulher, ela recebe o quê? Boneca. E boneca precisa de quê? De roupa, de sapato, de cordão, de pulseira, de brinco. Aí ela vai, pega, aí bota assim, irmão. Eu falo com propriedade. Bota lá. Isso aqui não combinou, não dá certo. Não combinou, não dá certo. E a hora está passando. Mas é um culto que ela já está prestando ao Senhor. Ela está se preparando, não é para passar pela passarela. Ela está se preparando, aleluia, porque ela entende que é a noiva do Cordeiro e vai se apresentar da melhor maneira para o Todo-Poderoso. O culto começa na nossa casa. O culto começa no nosso lar. E aí, meus irmãos, é interessante, é gostoso quando a gente começa a louvar, a declarar ao Espírito Santo. A gente começa a louvar, a gente começa a declarar, a gente começa a ministrar sobre a nossa vida. E quando a gente coloca a planta dos nossos pés aqui, parece que a atmosfera era a mesma que estava na nossa casa e no nosso lar. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, você sai deste lugar, aleluia, corruptível, e entra no trono do Todo-Poderoso, adorando a Ele. É isso que a gente precisa para esses dias. Pessoas que saibam quem Deus é, o que Ele pode fazer e o que Ele pode realizar. Josafá, meus irmãos, é um rei. E ele vai buscar a presença de Deus. O verso de número 12, meus irmãos, vai nos dizer que Josafá, ele se humilha na presença de Deus. Sabe o que isso significa? Ele é rei. Sabe o que isso significa? Ele tem uma nação olhando para ele. Você sabia que tem muita gente olhando para você? E que as suas atitudes podem trazer uma multidão para o reino de Deus? Você sabia que sobre a sua vida está uma grande responsabilidade, porque hoje você reflete a imagem do Senhor.
Josafá, meus irmãos, vai influenciar o povo. Enquanto o povo está pensando, ele vai guerrear, ele vai sair com todo o material bélico. Aí ele decide orar, jejuar e falar com Deus. Ele decide ir para a casa de Deus. Ele decide, aleluia, se humilhar na presença de Deus. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente diz: nós não temos força diante dessa grande multidão. A gente faz o uso da humilhação que Josafá vai se fazer na presença de Deus. Josafá vai dizer no verso 12: nós não temos força diante desta guerra, diante dessa grande multidão. Isso é reconhecimento, irmãos. Isso é humilhação diante da poderosa mãos do Senhor. Mas aí ele vai dizer: os meus olhos estão postos em ti. O que eu devo fazer? Entregar os pontos, pastor? O que eu devo fazer? Me entregar diante dessa guerra e perder? Não, não, você não deve fazer nada disso. O que você deve fazer é se humilhar diante da mão poderosa do Senhor, dizer: Senhor, eu não tenho força. Senhor, pelas minhas condições eu não vou resistir. Senhor, se o Senhor não entrar nesta peleja, eu vou sucumbir. Senhor, se a tua mão não for comigo, eu não dou um passo. Mas sabe qual é o problema, irmão? A gente quer viver de aparência. A gente quer mostrar para todo mundo que a gente é capaz. Só que a gente não é super-herói. A gente é ser humano. Eu não digo que você deve ficar, sabe, igual aquele desenhozinho, eu gosto muito dele. Muito tempo eu não assisto, mas bate sempre na minha memória e me faz lembrar. Que é o desenhozinho da hiena. Ó vida, ó azar. Às vezes a gente quer, sabe, se parecer de muito humilde. Você já ouviu a história daquele cidadão que é muito humilde? Muito humilde. Mas aí ele encontra alguém que é mais humilde do que ele quer matar aquele que é mais humilde do que ele. Porque a humildade, meus irmãos, não está na roupa. A humildade não está na sua aparência de ser, sabe, humilhado. A humildade está nas suas atitudes. Só que a verdadeira humildade não é quando eu vou dizer que eu estou precisando disso, precisando daquilo. A verdadeira humildade, meus irmãos, é quando eu estou na presença de Deus. Eu estou dizendo: Senhor, se o Senhor não renovar a minha vida, Senhor, se o Senhor não mudar a minha história, eu não sei o que vai ser de mim. Só que a gente vai se acostumando com a vida. E aí a gente vai fazendo igual a canção: deixa a vida me levar. Só que não é isso não, irmãos. A gente tem que reconhecer diante de Deus. A gente tem que se prostrar diante de Deus. E Josafá vai fazer isso, vai se humilhar. No verso de número 13, verso 14, para que eu possa andar. Enquanto eles estão orando, enquanto Josafá e o povo estão orando, enquanto eles estão clamando, enquanto eles estão buscando a presença de Deus, o que acontece? Veio sobre Jaziel o Espírito do Senhor. Isso aqui mexeu comigo, irmão. Porque quando a gente busca a presença de Deus, porque quando a gente se entrega na presença de Deus, o resultado é isso aqui: veio sobre Jaziel a presença do Espírito do Senhor. Imagine comigo eles buscando a presença de Deus. Senhor, eu não tenho força. Senhor, me dá uma direção. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, nós não sabemos qual direção tomar. Senhor, nós não sabemos qual vai ser o resultado do nosso amanhã. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar, aleluia, aleluia, alguém para trazer uma palavra. Deus vem sobre Jaziel, enche Jaziel do Espírito de Deus. Aí Deus vai usar alguém para liberar uma palavra sobre a vida de alguém que está clamando, que está buscando e que está se humilhando. E qual é a palavra, pastor? Nessa peleja não tereis que pelejar.
Eu vou repetir porque 2 pessoas entenderam. Deus vem quando alguém está buscando, quando alguém está clamando, quando alguém está orando. Aí Deus vem, enche alguém da presença do Espírito do Senhor para usar uma palavra. Nessa peleja não tereis que pelejar. Nesta peleja não tereis que pelejar. Eu vou continuar repetindo, porque isso aqui é profético. Nesta peleja não tereis que pelejar. Oh glória, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém e declare para essa peleja, declare para essa pessoa: nessa peleja não tereis que pelejar, porque ela não é sua. Não é sua, não é sua, não é sua. Irmão, aqui não tem isso, irmão, não tem. Não tem, aqui não tem. Isso aqui era quando eu era lá da Rocinha. Quando eu morava na Rocinha, eu via muito isso. Aqui eu sei que não tem. Pastor, ora por mim, porque o médico falou que eu estou com um problema e uma enfermidade, e a enfermidade chamada leucemia, ela vai acabar comigo, e a minha leucemia vai me destruir. A minha dor de cabeça, a minha dor nos ossos. E quem disse que é sua? Pastor, o meu marido falou que vai sair de casa. E aí o meu divórcio. Ei, quem disse que é o teu? O problema, irmãos, é que a gente vai assumindo, sabe, todas essas guerras, e a gente vai dizendo que é nossa. Só que a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de orar. Primeiro a gente fala para todo mundo, irmão. Primeiro a gente, sabe, posta na rede social: estou enfermo, estou com AIDS, com câncer, estou com a enfermidade chamada leucemia, estou com isso, estou com aquilo. Só que a gente não toma a atitude que Josafá tomou. Qual? Vou orar, eu vou jejuar. A gente não vem para a casa de Deus. Fulano, o que houve? Ah, pastor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Olha a atitude, meus irmãos, minhas irmãs, que Josafá vai fazer. Olha a atitude que Josafá vai tomar. Eles vão buscar a presença de Deus. Aí, dentro do templo, Jaziel vai dizer: não temas, esta peleja não é sua, não tereis que pelejar. Aí quando a gente vai ver o verso de número 16, vai dizer assim: amanhã descereis contra eles. Olha o resultado do que você faz quando você busca a presença de Deus. Olha o resultado, meus irmãos, quando você coloca as tuas causas diante das mãos do Senhor. Essa palavra, ela é pedagógica para você praticar. Olha o resultado do que acontece: amanhã descereis contra eles. Observe que o problema se apresentou hoje. O problema se apresentou para Josafá hoje. Aí, amanhã, a resposta do Senhor é: descerei contra eles. Sabe qual é o grande problema? A gente não sabe se a gente vai ficar de pé. A gente não sabe se a gente vai conseguir vencer. A gente não sabe se a gente vai morrer hoje, vai morrer amanhã. Mas uma coisa é certa: se você colocar essa causa, essa peleja, esta guerra na mão certa, a mão que é certa vai guerrear por você. O problema é que eu e você queremos agir com a força do nosso braço. Mas observe que Deus está sendo específico. Nessa peleja não tereis que pelejar. Não é aquela. Tem peleja que Deus vai deixar a gente pelejar, vai deixar a gente guerrear. Mas tem peleja, irmãos, que Ele vai dizer: essa não. Essa quem vai pelejar sou eu.
essa quem vai guerrear sou eu. Essa quem vai te exaltar sou eu. Essa quem vai mudar a história da tua vida sou eu. Quem sabe você está aqui e você está sendo cercada por guerras que está tirando o teu ânimo, está tirando tua alegria, está tirando a tua paz, sabe, está tirando o teu vigor e está te consumindo, aleluia. Mas por causa de alguém que decidiu entrar no templo para orar, para jejuar, aleluia, para se humilhar, Deus está enchendo a vida de alguém para dizer: não temas, porque nesta peleja não tereis que pelejar, porque quem vai pelejar por você e por mim é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aí observe, irmãos, verso de número 19, vai dizer assim, ó: e levantaram-se os levitas. Isso aqui é forte, irmão. E levantaram-se os levitas. Quem eram os levitas? Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles responsáveis, irmãos, por conduzir a presença de Deus. Quem eram os levitas? Eram aqueles que eram responsáveis por trazer a presença de Deus. Para que a presença chegue aí, primeiro ela tem que vir aqui. Para que a presença seja notória aí, ela tem que passar por aqui. É por isso, irmãos, que a gente, a todo momento, a gente tem, sabe, reuniões, para que a gente possa se levantar, porque a gente não pode, aleluia, estar parado numa zona de conforto, porque sobre a nossa vida, sobre a nossa responsabilidade, está em conduzir a presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que se levantaram os levitas. Irmãos, eu confesso que eu até tento, mas tento, e ainda continuo tentando. Só que o texto vai dizer, você pode ler aí, verso 19: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Aí sabe o que acontece? A gente às vezes se pergunta assim: para que tanto grito? Para que tanto esforço? Só que está escrito aqui, irmãos, com voz muito alta. Existem guerras que só a gente sabe, as guerras que a gente está vivendo. Existem pessoas que estão aí sentadas do teu lado, mas você não sabe a dor do sofrimento que está cercando a vida dela. Então não se assuste se ela começar a gritar do teu lado. Não se assuste se ela dá um glória a Deus bem alto, se ela dá um aleluia bem alto. É por causa do sentimento que ela está vivendo. Verso de número 20, já estou encerrando. Observe as atitudes de Josafá. Ele decide, irmãos, orar. Ele decide jejuar. Ele decide buscar a presença de Deus. Ele decide ir para a casa de Deus. Josafá decide, meus irmãos, aleluia, entrar dentro do templo, aleluia, buscar aquilo que é da graça, da essência de Deus. Aí a Bíblia diz o que, meus irmãos? Que Deus enche Jaziel, e Jaziel libera uma palavra sobre a vida do povo. A Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra é: amanhã descereis. Agora observe que os levitas se levantam para tocar um hino, e os levitas já estão se levantando aqui também para cantar um hino. Eu não sei onde eles estão, mas eles já estão se levantando. Aí observe, irmãos, que o texto vai dizer no verso de número 20 o seguinte: e pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto. Observe que no dia eles buscam, vem resposta de Deus. Na manhã seguinte, aleluia, eles vão, aleluia, ouvir a palavra que o rei vai dar. Aí vai que o rei possa ter mudado de palavra.
Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando a gente está numa direção de Deus, nada pode nos parar. Observe o rei, ele decide orar, ele decide jejuar, ele decide clamar, ele decide buscar a presença de Deus. Quanto tempo tem que você não ora? Orar, irmão, orar. Eu estou falando aquela oração, sabe? De Mia Gato, Senhor abençoa meu dia, muito obrigado por essa refeição. Não, gente, é parar tudo. É parar tudo e falar, Senhor, eu vou sentar com o Senhor. Você já fez essa experiência, igreja? De você sentar e falar, Senhor, senta aqui do meu lado, que hoje eu quero falar contigo. Sabe por quê? Porque isso aqui, irmão, querendo nós ou não, é um ato de religiosidade. Daqui a pouco a gente vai orar, você vai vir aqui e vai receber a oração. Mas não é isso não, irmão, é parar tudo. E se eu posso dizer perder um tempo com Deus, que na verdade você não vai perder, você vai ganhar, irmão. Quanto tempo tem que você não para tudo que você está fazendo? De repente, sabe, você tem tempo para assistir o futebol, assistiu 1h30 hoje e se decepcionou com o teu time. Vai ali um amém, né? Meu Deus. 1h30, gente. Glória a Deus. Mas, gente, se você pegar 1h30 do teu tempo e se dedicar ao Senhor, Deus vai te levantar como profeta, Deus vai te levantar com graça, vai te levantar com unção, e você no final não vai se decepcionar, irmão. Não vai. Gente, quanto tempo tem que você não jejua? Pastor, isso é o que? É língua estranha? Isso é hebraico, grego, aramaico? O que é isso? É tirar um período daquilo que você gosta e eliminar. Às vezes a gente pensa que o jejum é só uma abstenção de comida e de bebida. Mas de repente, irmão, o que Deus quer é que você se abstenha do teu celular. Porque você tem gastado mais tempo com o teu celular do que com ele. Você tem passado mais tempo na rede social do que com ele. Você tem usado mais os mecanismos, aleluia, eletrônico do que com ele. Aí escuta, orar, jejuar e buscar a presença de Deus. Gente, quanto tempo você não chora na presença de Deus? Pastor, senti até um arrepio. Irmão, se você for até ali fora, você sente até arrepio. Eu estou falando de sentir mesmo a presença de Deus, de se derramar na presença de Deus e dizer como Jacó, eu só saio daqui, aleluia, se o Senhor mudar a minha vida. É isso, gente. Aí o que acontece? Josafá, ele recebe tudo isso. Agora o rei vai dar uma palavra, gente. Observa que quem deu a palavra foi quem? Foi Jaziel. Agora quem vai dar a palavra é o rei. Qual palavra que o rei vai dar? Verso de número 20. O rei vai tomar a palavra. E o rei vai dar a palavra. Olha a palavra do rei, gente, na boa. Olha a palavra do rei. Olha a palavra do rei. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, e crede nos meus profetas, e prosperareis. Quem está sendo profeta da tua vida, quem está profetizando nos teus arraiais, quem está liberando palavra de vida sobre a tua casa, sobre a tua família, a palavra do rei é: crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, crede nos meus profetas e prosperareis. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, jamais passará. Se coloque de pé, eu já vou encerrar. A palavra do rei é essa. A palavra do rei é essa. Aí, verso de número 22 vai dizer que eles começaram a louvar. E a gente vai começar a louvar. Só para
a gente se preparar aqui, dá tempo de você virar aí para o seu irmão e dizer, ó, é tempo da gente mudar na nossa história. Dá tempo da gente mudar a história da nossa família. Se a gente começar a orar, se a gente começar a jejuar, se a gente começar a buscar a presença de Deus, aleluia, o lugar vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente
pegaram os despojos, porque era muito grande. Verso 26. E ao quarto dia se ajuntaram ao vale de Berapa, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso se chama aquele lugar Vale de Berapa. Até hoje foi. Esse aqui, ó. A notícia da guerra chegou. Você está demitido. Você está demitida. Você está com essa enfermidade. Ó, tô indo embora. Acabou o casamento. Acabou a família. A notícia é de guerra. Aí você vai orar. Você vai jejuar. Você vai se humilhar na presença de Deus. Você vai buscar a presença de Deus. Você vai vir para a casa do Senhor. Deus vai usar alguém para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E vai dizer: nessa peleja, não tereis que pelejar. Não tema, não tema, não tema. Nessa peleja não tereis que pelejar. Não temas. A guerra, ela veio. Você buscou. Olha a revelação. Sabe o que eu aprendo, irmão? Quando Deus quer abençoar alguém, Ele prepara uma guerra grande, porque a vitória é muito maior. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Deus está preparando algo grande para a sua vida. Esse ano de 2019 vai marcar a tua história. A guerra, irmão, segundo a pressão, é de um dia. Só que quando Deus entra, a guerra fica em segundos. Deus coloca um espírito de confusão. Os moabitas vão guerrear contra os filhos de Amon. Os filhos de Amon não vão guerrear contra os amonitas, os das campanhas de Serri. Eles vão se destruir. Aí o povo, olha aí, olha o povo. Josafá, vamos para guerra, vamos. Vamos levar o que? Espada? Vamos levar todo o material bélico. Eu acredito que Josafá vamos pegar. Só que o Senhor falou assim: não. Hoje quem vai guerrear sou eu. Então, o que a gente vai fazer, Senhor? Prepara os levitas. Porque quem vai guerrear essa guerra sou eu. O que é isso? Eu não estou entendendo. Você só vai prestar um culto de ação de graça. Oh, glória a Deus. A notícia de guerra chegou. Não se desespere. Não se desespere. Porque em segundo Deus vai mudar essa história. Aí eles saem para a guerra. Os levitas louvam. Os levitas adoram. Aí, irmãos, eles vão gastar 4 dias para trazer aquilo que ia representar a riqueza que era por meio de Josafá. Posso liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida? Se prepare para aqui. Se prepare para daqui a 3, 4 dias. Deus está pelejando as tuas guerras. Deus está abrindo caminho. Deus está abrindo caminho para a tua vida. Se prepare para pegar as riquezas da tua vitória. Tirando os espíritos, ordena os anjos para não te
Mas eu vou usar você como Jaziel. A visão que eu tenho daqui de cima, a visão que eu tenho daqui de cima, a visão que eu tenho daqui de cima, é que nessa noite Deus vai levantar Jaziéis aqui dentro. Jaziéis para profetizar. Se você puder ouvir para a pessoa que está do teu lado, fica assim de frente para ela. De frente para ela. As duas mãos erguidas. De frente para ela. De frente para ela. De frente para ele. De frente para ela. Isso, isso. Você vai profetizar para essa pessoa. Você vai orar juntamente com essa pessoa. E se a graça de Deus, se tiver a revelação de Deus, você vai abençoar a vida dessa pessoa. Você vai abençoar a vida dessa pessoa. Vai aí, Jaziel! Vai aí, Jaziel! Vai! Profetiza! 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 Já saiu! Já
pelejar por você é o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Eu estou vendo aqui, irmãos, uma caneta de ouro. Aleluia. E papéis sendo assinados. E Deus está dizendo: diga, meu filho, nesta peleja não tens de pelejar. Glória a Deus, porque quem vai pelejar por você, Senhor, é o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, meus irmãos, Deus possa aí estar abençoando poderosamente, meus irmãos, a nossa equipe de obreiros. Quero aqui parabenizar a nossa equipe de obreiros, irmãos, que ontem fizeram aí todos juntos, né, um grande trabalho. Não foi fácil, irmãos. Todo esse cenário mudou, foi um cenário com uma organização diferente, o antes, o durante, depois. E eles foram assim excepcionais. Eles sabem que quando é para me cobrar, eu cobro deles mesmo, mas quando também é para honrar, a gente tem que, saber honrar, saber agradecer as pessoas. E hoje, irmãos,
5h30 da manhã, muitos deles já estavam de pé, para a glória de Deus, estavam ajudando o departamento de família, que lá na comunidade Santa Clara 1, estavam fazendo lá um bazar, e neste bazar, os valores arrecadados todos vão ser para nós fazermos um grande retiro espiritual para a família, porque o nosso grande patrimônio, ou o nosso maior patrimônio, é a nossa família. E nós estaremos fazendo em dezembro. O desejo do nosso coração é fazer pelo menos 2 vezes, irmãos, no mínimo 2 vezes. A gente vai fazer um piloto agora em dezembro. Eu creio que a gente vai fazer de 2 a 3 encontros de casais desse porte no final do que a gente vai fazer no final de ano, para abençoar famílias. E é uma bênção, irmãos, vai salvar muitas pessoas também, muitas vidas aqui. Como o encontro separados por Cristo tem sido uma bênção. Amém, irmãos? Se prepare, quarta-feira vai ter notícias ali já sendo trabalhadas para tudo isso. Amém, irmãos? Então queria parabenizar aqui a nossa equipe de obreiros, que ontem foram fenomenais, hoje também. Dia 19 é sexta-feira, sexta-feira santa, né? Agora, é isso? E estarão mais uma vez fazendo bazar, é isso? Lá na comunidade, né? Ajude, irmãos, apoie. Pastor, eu tenho uma camisa bonita lá, né? Que ficou folgada em mim, né? Porque eu dei uma emagrecida e aí ela não está dando mais. Então, como é que eu faço? Posso abençoar? Poxa, abençoe, irmãos, porque todos os valores que serão arrecadados serão destinados para isso. E essa semana a gente já vai estar trabalhando com o proprietário do sítio. Vai ser algo muito forte, irmão. Você vai sair daqui na sexta-feira e deixa Deus trabalhar. A gente vai voltar só no domingo. Você vai dormir 2 dias fora, mas vai ser algo maravilhoso para a sua família. É uma grande oportunidade para o seu esposo, para a sua esposa, que não conhece o trabalho da igreja, conhecer, e é algo muito bom. Então você é o nosso convidado a estar apoiando aí dia 19 o bazar, né, que vai ser lá na comunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, meu Deus, eu sei que está faltando um nome aqui, eu tenho quase certeza, mas pelo que eu estou observando, a pessoa não está aqui. E convidar aqui, irmãos, nosso irmão Enzo, né? Está completando mais um ano de vida. Pode vir os pais também. Ou ele, ó, chegou a irmãzinha dele. Irmão, você vê como isso aqui é importante, né? Está aqui, ó, o Enzo, bonitão, tudo bonitão. A gente vai orar aqui pela vida dele. Eu falo para os obreiros, ele não acredita. Meu Deus, eu falei que estava tocando o nome, chamar de nossa irmã Carolina, agora tem muita Ana Carolina, né? Então, pode vir aqui, irmão, eu sabia que estava tocando o nome. Aqui, irmão, aí o Elcio, ele ia fazer conta hoje do presente dele, ó. Trocou, gente. Saiu, é muito, isso aqui, gente, ó, é muito forte. Às vezes a gente faz aniversário, eu acho, racharia, depois eu vejo esse negócio, ele trocou. Ele não trocou o presente, ele trocou o dia, olha aí, mano. Ele trocou o dia de comprar um presente para vir aqui para a casa de Deus, para receber a oração, irmão. Olha aí, coisa forte. Você pode aplaudir essa aqui? É a semente plantada no coração de uma criança. É, irmão. E quando você vai para o shopping, vai também, vai comprar o meu também. Vamos abençoar aquele doença da Ana Carolina. Estenda as mãos para cá, por favor. Os pastores aqui me ajudem, por favor. Jesus, muito obrigado. Toma a vida doente nas suas mãos. Porque, Senhor, tem sido alimentado, Senhor, pelos seus pais, pelos seus avós, dessa importância. E aqui sobre o seu altar eu libero uma palavra de vida sobre a vida do Deus, sobre a vida da nossa irmã Carolina, que está aqui conosco. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa presenteá-los, não somente eles, mas a sua casa, a sua família, abençoando a vida deles, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós
Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a gente já vai encerrar, mas eu queria entender que esse momento é um momento necessário de fazer isso. E eu queria preservar muito, sou muito assim, sabe, de preservar a imagem da pessoa, mas é uma pessoa que a gente tem um carinho, tem um amor muito grande. Eu queria estar convidando aqui o nosso irmão Diácono Marcelo, sua família, se eles nos permitem, para a gente fazer essa oração por eles. Diácono Marcelo, a sua mãe, Dona Alice, Dona Alice, não é isso? Foram surpreendidos, irmãos, ontem com uma notícia muito ruim, onde o seu irmão veio a falecer e hoje foi o sepultamento. Hoje foi um dia corrido para a gente esteve lá no cemitério de Sulacap. Só o Espírito Santo, né, irmãos, pode fazer essa obra. Queria que duas irmãs aqui, para estar junto aqui com as nossas irmãs aqui, por favor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. A gente não tem palavras, mas que o Espírito Santo possa usar as palavras necessárias para confortar essa família. Você pode estender suas mãos para cá? O Espírito Santo. Às vezes é difícil, dói muito, mas como igreja é onde a gente está, para orar por essa família. Às vezes a vida nos surpreende com notícias assim, mas que o Senhor possa fortalecer nosso irmão Marcelo, nossa irmã Liz, nossa irmã Érica e toda a família, porque toda a família precisa, Senhor, do conforto do teu Espírito. E só o Senhor sabe a dor, como é difícil, mas que o Senhor possa, meu Pai, cicatrizar, que o Senhor possa consolar e possa confortar. No nome de Jesus, nós entregamos a vida da Dona Lisa, a vida do Marcelo, a vida da Érica, a vida, meu Pai, do pai do André, do irmão do André, da esposa, do filho de Jesus. Uma criança muito inocente, que tem um futuro grande ali, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode fazer isso. E no nome de Jesus, meu Deus, faz a obra acontecer nessa família. O que a gente pode dizer, meu Deus, é isso. A gente não compreende os teus caminhos, porque os teus caminhos sempre serão maiores do que os nossos. A gente não compreende, meu Pai, os teus pensamentos, mas os teus pensamentos sempre serão maiores do que os nossos. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esta família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, se coloquem sobre os seus pés. Vamos agradecer ao nosso Deus. Se você puder na sua casa, interceda por essa família, porque eu creio no poder da oração. Amém, meus irmãos? Irmãos objetos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito